Estamos iniciando mais um programa Cobogoso, programa que traz bate-papos, convidados inspiradores que sonham e realizam. Eu estou ao lado da minha sócia, que a gente sonha e realiza também, né, sócia? Todos os dias. Sempre. Nosso lema, tudo bem, e você? Tudo bem, muito feliz aqui, um papo maravilhoso. Um convidado inspirador. Hoje a gente vai conversar com Paulo Cruz Filho, uma liderança com sólida atuação internacional em negócios de impacto, desenvolvimento organizacional e liderança integral. O Paulo é sócio-diretor da Greg Hub, uma plataforma que nós utilizamos na empreiteira digital e que você precisa e vai conhecer também neste bate-papo, que vai colaborar muito com a sua jornada. Muito prazer, muito bom recebê-lo aqui. Muito obrigada por você não é de São Paulo, né? A nossa gravação é em São Paulo e é uma honra te receber aqui no nosso programa hoje. Nossa, a honra é minha, assim, tô muito feliz de estar aqui e continuar essas conversas inspiradoras, porque conversando a gente se inspira muito, né? Muito emerge, muito é criado na conversa, assim. Então, obrigado mesmo pelo convite, estou lisonjeado de estar aqui com vocês. Muito bom, Paulo. Prazer recebê-lo aqui, sim. Né? A gente tem um papo aí muito inspirador. Muito. A gente começa por uma pergunta bombástica, né, Renata? Consegui a pergunta bombástica. Você faça a pergunta bombástica. Então eu vou. Vamos lá. Profundamente. Até para conhecer um pouquinho mais, né, do Paulo, e já acho que ele pode também se apresentar um pouco e falar mais, né, das suas atividades, mas qual que é o seu propósito hoje de vida? Até para a gente ir conectando isso com a nossa conversa e os nossos espectadores aqui saberem um pouquinho mais de você, profundamente. Que legal. E eu sei que às vezes essa pergunta assusta muita gente, né? Porque quando você pergunta o propósito, já começa uma taquicardia, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu vim fazer do mundo, né? Eu gosto muito de relacionar, às vezes, quando falo de propósito, da sua intenção. Qual é a sua maior intenção para hoje, para esse momento? Então, é mais leve do que o propósito. Mas eu adoro falar sobre o propósito, porque já explorei tanto esse tema. Então, o que eu acredito hoje é que quando as pessoas, qualquer pessoa, se conecta com quem ela é de verdade, com a sua essência, né? Não com o seu ego, com os seus traumas, suas dores, isso faz parte, mas com a sua essência verdadeira, ela naturalmente vai gerar um impacto positivo no mundo. Ela naturalmente vai criar algo que vai fazer bem para as outras pessoas. Isso é uma essência natural do ser humano. Então, para mim, o meu trabalho é muito conectar as pessoas a esse caminho, né? Então, é ajudar as pessoas a se conectarem com a sua essência. Então, em tudo que eu faço, desde que eu me conectei com esse propósito, é isso que eu tento colocar no mundo. Muito legal. Você, a gente conversou um pouquinho, né? E aí o pessoal, para saber um pouquinho mais do Paulo, que é terapeuta e PhD em administração, estudou intensamente, né, esse tema e também o ser humano na sua essência, né? Até para falar um pouquinho mais sobre isso. Como que a gente conecta o propósito ao resultado, né, as organizações, trazendo também um pouquinho desse tema, né, de negócios aqui, já que aqui no Cobogoso a gente fala, né, de empreendedorismo, negócio, ser humano, né, conexões, criatividade, inovação, tudo que você explora, né, por meio do seu trabalho também. Mas como que a gente consegue conectar o propósito ao resultado? Nossa, que pergunta maravilhosa, né? Então, realmente, todos os tópicos que você falou já passei na minha vivência, assim. Então, acho que faz bastante sentido a nossa conexão mesmo. O que acontece? A gente conecta o nosso propósito, a nossa vida, tá? Porque primeira coisa, tem que entender que a nossa vida é um composto de vários elementos, vários papéis que a gente atua, né? Quando a gente fala de resultado, a gente está falando de resultado positivo na nossa vida. Então não adianta eu ter um resultado super positivo no trabalho, o que normalmente está relacionado à questão financeira, né? Se eu não tenho um resultado positivo como um amigo, como um cônjuge, como um pai, uma mãe, né?
Então, às vezes a gente faz um recorte do que é resultado e esquece que a gente tem uma vida integral, né? Então, muito da forma de como que você integra, né, o propósito com o resultado é entender o que é o resultado, tá? E a gente estava até conversando no momento anterior sobre o que é essa abordagem integral, né? Foi um livro que eu escrevi chamado Liderança Integral, que é baseada na abordagem integral e que fala justamente que nós somos um ser composto, né, de corpo, mente, emoções, essa parte mais, né, do propósito, da essência, da alma, e você tem que entender dentro dessa visão o que você enxerga como resultado. O que é resultado para você? Porque às vezes resultado pode ser eu fazer o que é certo, de acordo com a minha religião, de acordo com a minha sociedade, de acordo com o ambiente onde eu estou, o que é o certo a se fazer. E isso me leva a lugares muito bons, porque se eu não estiver fazendo o que é o certo, talvez eu seja só guiado pelos meus próprios prazeres. E isso é bom porque dá autoconfiança, mas ao mesmo tempo pode me levar a prejudicar outras pessoas. Então aí eu começo, então o que é um certo, que é maior do que a minha vontade, né? Isso geralmente está atrelado à religião, está atrelado a uma lei ou alguma norma social. Mas se eu fizer só o certo, talvez eu não inove, talvez eu não traga algo novo, porque às vezes o certo e errado é por um período, né, que a gente chama do zeitgeist, aquela forma de pensar daquele momento. Então aí eu começo a despertar, não, peraí, talvez eu tenha que ir além do certo, talvez eu tenha que sair um pouquinho das fronteiras e criar alguma coisa melhor, né? Eu busco o que é melhor para esse contexto, né? Mas se eu ficar focado muito no melhor e uma ação que dá um resultado, talvez eu perca de visão quais são as consequências do resultado. E tem alguns momentos que a pessoa chega em vida em que ela construiu tantos resultados, mas ela percebe, tá, mas o que eu estou entregando com quais são as consequências desse resultado? Ele é bom para a empresa, talvez, ele é bom para os acionistas, mas e para a sociedade como um todo? Então começa a me preocupar mais as consequências do resultado. Aí entra aquela inclusão de outros atores no processo. E assim por diante. Eu estou explicando para vocês um pouco da evolução da consciência humana. Sim. Onde eu vou ampliando a minha percepção de elementos à medida que eu vou evoluindo a minha consciência. Então isso sobre resultado, que é uma parte da sua pergunta. A outra parte era propósito. E aí eu tenho que ter claro, pelo menos numa questão do que eu estou fazendo aqui, o que eu mais acredito hoje. Que eu falei aquela questão da intenção. Qual é a minha maior intenção hoje? E aí, ao você olhar para esses dois elementos, aí você consegue, ao olhar para os dois, fazer esse depara. E aí entender como que eu, então, posso trazer propósito nos resultados que eu entrego na minha vida, né? Então, é conhecendo esses dois lados, é olhando individualmente para cada um, aí você trabalha no meio, né? E para isso a pessoa tem que se conhecer muito. Por isso a questão do autoconhecimento é tão importante em qualquer contexto. Nossa, sensacional. Então, né, a gente veio falando disso por aqui. É muito legal. Cada convidado traz algumas abordagens, né? Que permitem complementando. E aí a gente fala de corpo, de alma, de mente, de integração, né? Que nós não somos partes separadas, né? Então, como que a pessoa pode identificar, assim, que tudo isso está alinhado também com o negócio, Paulo? Excelente, assim. Então, a primeira coisa é que a gente tem que entender que um negócio, ele é composto por vários elementos. E um dos elementos centrais do negócio são as pessoas. Por quê? Vou trazer uma metáfora aqui. Quando você olha, por exemplo, todo esse campo que ganhou muito destaque recentemente, que foi o campo da sustentabilidade, do famoso ESG, né, os ambientes sociais, ambientais de governança. Então, o que acontece? Ele faz parte daquela ampliação da consequência no resultado. Então, ele já é um contexto um pouco mais complexo de pensamento, tá? Quando você olha para essa questão, né, dessa ampliação e olha para o ESG, o que acontece? Você está olhando para elementos que integram a sociedade com o ambiente onde a gente vive, o planeta, e a economia. Então, normalmente tem aquele desenho, que são 3 esferas juntas, assim, social, ambiental e econômico, e você tem que trabalhar ali no meio. O problema é que esse desenho, ele mostra 3 esferas de mesmo tamanho que se interconectam. Só que esse desenho, ele não representa a realidade. Por que não? Porque por que existe a economia? A economia foi criada
lá desde os escambos iniciais, eu tenho aqui uma pedra e um osso lascado. Vamos trocar, porque eu preciso desse, você precisa desse. Então a gente começa a trocar, depois a gente entra numa estrutura econômica em que alguém integra todos os recursos e redistribui de acordo com a necessidade, que é o que o Estado faz, ou as grandes fundações. E a gente também criou a moeda, né, que é hoje o formato econômico que, enfim, até agora funcionou, talvez, pelo menos, não sei se melhor ou não, mas levou a gente até onde a gente está aqui, onde a nossa qualidade de vida, né, para a maioria da população, ou uma parte da população é boa, a gente aumentou a expectativa de vida. Então, assim, a economia foi criada para satisfazer as necessidades dos seres humanos, das pessoas, certo? Então, a economia, na verdade, apesar de ela parecer uma esfera que ela induz as nossas vidas, desde que a gente está estudando, a gente escolher uma faculdade ou fazer um curso para poder trabalhar, parece que a economia manda nas nossas vidas. A roupa que a gente está usando, acordou de manhã, tomou banho, foi para o trabalho, parece que é isso que guia para a gente poder comprar mais. Então a economia parece que é uma esfera gigantesca, só que ela é uma esfera menor, pequena, dentro da esfera da sociedade, porque sem pessoas não existe economia. Tira as pessoas do planeta. Os animais e a natureza não vão fazer a economia que a gente faz. Então, se nós criamos a economia, nós podemos reconstruí-la. E nós só existimos como pessoas dentro do planeta. Então, a esfera ambiental, ela é realmente maior do que a esfera de pessoas, que é maior do que a esfera da economia. Essa é a visão, na verdade, correta. E aí, quando a gente traz essa visão para o negócio, a gente começa a perceber, ok, então, na verdade, o negócio, ele é criado por pessoas dentro do planeta. Então, como é que eu trago propósito, como é que eu trago intenção para o dia a dia do trabalho? Primeiro eu tenho que ter essa clareza de consciência, né? E aí eu tenho que entender, bom, então, o que é aquilo que eu mais acredito? Aquilo que mais me encanta dentro de mim que eu quero trazer para as pessoas, né? E para se conectar com isso, eu gosto de trazer o exemplo, por exemplo, de Aristóteles. Todo mundo conhece o filósofo grego. Aristóteles acreditava que a felicidade era uma vida de atividade intelectual intensa. Discutir, entender, compreender, para ele era felicidade. Aí se eu perguntar para a maioria das pessoas, felicidade é isso para você? Estudar, intelectual? Não, é outra coisa. Mas era para ele. E graças a essa crença que ele tinha, a essa motivação, ele foi quem ele foi. E inspira até hoje pessoas, né? Eu trago um exemplo de uma pessoa conhecida só para ilustrar. Mas eu posso falar do João, por exemplo, que é o João J. Júnior, que é uma pessoa que mora ali no interior, no litoral do Paraná, que faz um trabalho incrível de reconectar jovens em situação de vulnerabilidade para os seus sonhos e sair e conseguir encontrar caminhos de vida. Mas ninguém conhece o João, então, né, eu trago exemplos mais conhecidos. Já Gandhi, por exemplo, falava que felicidade é quando o que a gente pensa, o que a gente diz, o que a gente sente e o que a gente faz estão em harmonia. E faz sentido, aqueles momentos em que a gente está 100% quem a gente sente e quem a gente é. Então, essas eram as essências deles, eram o que eles acreditavam, as intenções deles, né? Então, quando a gente se conecta com a nossa, e que pode ser muito simples, porque ela vai variando ao longo da vida, né? Tem um autor chamado James Clear, que ele fala que pequenas mudanças nos nossos hábitos transformam a nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente tem já acorda tomando várias decisões ao longo do dia. Normalmente a gente gasta toda a nossa energia de tomada de decisão naquele momento quando acorda. Então, que roupa eu vou colocar, que lanche que eu vou dar para as crianças? Ele fala, faça à noite. Prepare tudo à noite. Aí você acorda de manhã e segue o fluxo. Segue o flow do que você já definiu e você guarda essa energia de tomada de decisão para tarde e guarda para noite, quando você vai voltar para casa e o seu cônjuge, sua cônjuge, seus filhos vão pedir você como demanda, vão te demandar muita coisa, né? Tua energia, tua presença, aí você já está cansado, não quer saber dos problemas. Não, você tem que guardar a energia para aquele momento. Vida integral, sabe? Então, e quando você começa a trazer o que você acredita, aí as pessoas começam a se conectar com você de acordo com aquilo que você acredita e você contribui, fazendo o seu trabalho, né? Então esse é um pedacinho da resposta. Olha, me deu até palpitação, porque foi a aula de economia, como é hoje, né? Gente, isso é Muito maravilhoso. Exato, que traz a sua beleza incrível.
Você bom, empresário, investidor, terapeuta, executivo, empreendedor, né? Viveu e vive, né, certamente muitos papéis na vida, né? E acabou de dar uma aula aqui também. Então, é possível, Paulo, integrar, né? A gente falou muito sobre esse integrar, né? Mas é possível ser produtivo dentro desse contexto, né? Hoje, em especial, de exaustão, né? De super performance, enfim. Como que a gente pode fazer isso? Excelente pergunta, né? Vou trazer de novo, né, o ponto que é importante a gente entender assim, o que é ser produtivo. Esse é o primeiro ponto, mas a gente sabe que existe uma definição clássica de produtivo, que é, eu vou lá, eu tenho um trabalho que é me passado, ou eu crio algo, sou empreendedor e eu pego o resultado, né? Faço crescer, faço acontecer, então vamos considerar que essa é a base, né? Que está bem no meio daquela explicação dos níveis ali do certo e errado, ele está bem no meio do processo ali, né? Então, como é que eu posso ser mais produtivo? Então, entendendo o que é produtividade para mim e por que isso é importante para mim nesse momento, tá? Então, quando eu estou no começo da carreira, eu tenho que entregar resultado para crescer, não vou ficar olhando para as consequências disso, vou entregar resultado. E à medida que eu vou maturando, que quando essas perguntas começam a pairar no ar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, a partir disso ok, então a partir dessa percepção minha do que é produtividade, ou da onde eu estou me colocando no contexto, qual é a minha performance nessa produtividade? Como que eu estou indo? Eu preciso medir, de alguma maneira. Então eu preciso ter definições, metodologias ou ferramentas que me permitem medir o quanto eu estou sendo produtivo. Eu tenho que ter algum tipo de noção. Então, é interessante porque eu tive toda uma carreira que entrou muito para essa questão do impacto social positivo, do impacto ambiental e também da gestão de pessoas, como é que eu ajudo pessoas a se tornarem mais produtivas e ao mesmo tempo felizes, daí ficou meio que uma dicotomia, mas enfim, para qualquer uma dessas definições eu preciso medir, né? Então, naturalmente, tudo que eu fui fazendo foi entrando para essa questão, porque o mundo de hoje exige isso, né? A medição, ter indicadores, ter metas e organizar isso, e daí naturalmente vem como que eu chego lá, como que eu descrevo os pequenos passos, né? Então começou a ficar muito mental, mas é importante essa parte mental, né? Então de medição. E para isso, aí uma coisa que estava me fazendo muita falta nos últimos anos era a tecnologia. Eu preciso integrar mais tecnologia naquilo que eu faço, né? E aí que foi que naturalmente a vida vai te levando. A vida vai ter o fluxo. Exatamente. A vida me levou muito para isso que você comentou ali no começo, que é uma das minhas principais iniciativas hoje, que é a Greg Hub, que é essa plataforma de como que eu integro tudo, desempenho das pessoas, desenvolvimento organizacional, desenvolvimento da pessoa com cursos e programas para me desenvolver, com a avaliação de desempenho, com a minha gestão de tarefas, tudo em um lugar só onde eu posso ter esse acompanhamento. E se eu usar tecnologia? Outro formato de usar tecnologia é eu elencar os indicadores que permitem me mensurar qual o impacto que eu estou gerando. Então a gente tem uma teoria de mudança que avalia qual é o meu impacto imediato, o meu impacto a longo prazo e como que eu meço isso. Tá? Só que todos esses indicadores, hoje, que parece algo às vezes difícil de construir, na verdade, eu digo assim, alguém no mundo, em algum lugar, alguma universidade no planeta, já tentou medir o que você quer medir. Então, você não está sozinho, está sozinha, né? Pesquisa hoje com inteligência artificial, você consegue rapidamente, assim, quem já conseguiu medir isso que eu preciso medir? Aí você consegue trazer. E isso, hoje a gente já tem disponível. O que eu trago como essencial nesse processo? A sua alma nesse processo, né? E aí eu gosto muito de falar da sua intuição. Só que a intuição é como se fosse um músculo. É o feeling, né? Que é muito importante e que a gente pega com experiência, não pega? Sim. É difícil passar o feeling por uma pessoa que está começando a trabalhar com a gente agora. Como é que você passa essas dicas? Então, é muito importante estar atento ao complemento até ele virar a linha principal de atuação, mas ele ainda no começo é um complemento a essa questão mais racional e analítica, que é a intuição. E é um exercício, assim, é um músculo, você tem que treinar esse elemento. Então, o autoconhecimento e diversas outras abordagens, por isso a terapia entrou tão forte na minha vida,
Atuar como terapeuta, não no sentido de só ser um terapeuta, mas integrar a terapia à vida pessoal, à vida profissional. Como que eu trago para quê? Como exercício de eu estar mais conectado comigo, com a minha essência, com a minha alma, e um dos caminhos disso é a intuição. Que daí, intuição parece que é mais fácil de engolir hoje em dia do que a alma ou essência, né? Então, eu trago essa combinação que parece meio estranha, mas é isso, assim, é dados, indicadores, análises, mas sem perder o feeling, sem perder o ser humano, que vai fazer toda a diferença naquele processo. A leitura. Né? Muito bom. Aproveitando que você tocou também no assunto da Greg, é uma plataforma brasileira, né? Então, acho que é importante também a gente reforçar isso, que é uma plataforma brasileira que eu conheci por acaso, né? Como uma pessoa que sempre está pesquisando ferramentas para poder fazer a gestão de projetos e gestão de equipe, eu conheci a Greg. E me surpreendeu bastante, exatamente por agregar diversas outras funcionalidades, né, que outras ferramentas que de fora não tem. E a gente está no Brasil, né, gente? Então, assim, um ponto muito importante, cotação do dólar hoje. Então, né, é algo que traz a sustentabilidade também para o negócio brasileiro, né, ali para o pequeno empreendedor e para grandes empresas também. Ah, sem dúvida, né? E bem que você falou, né? Essa palavra Greg, do agregar, é justamente isso. E eu acho que vem de uma visão não só da os módulos agregando para a organização, mas de muito assim, todas as pessoas agregam, né? E voltando para o começo da nossa conversa, assim, cada um de nós tem algo muito lindo dentro de si. Na verdade, todos nós temos o universo todo dentro da gente. Só que quando a gente corporifica nessa consciência individualizada e aí finalmente se materializa nesse corpo que nós temos, acaba se criando uma fronteira de alguns dons especiais, que você foi combinando várias coisinhas para montar ali, que é muito único, é muito singular. Cada um de nós é único, né? A gente fala é interessante assim, da minha individualidade ou muito da minha autenticidade, né? Então, cada pessoa consegue agregar demais. E quando a pessoa não está bem, não está feliz, não está produzindo, não está agregando, é porque tem alguma coisa na relação, ambiente, que não está funcionando. É só isso. É só isso. E aí, quando você senta para olhar dessa maneira, com essa intenção, o que na relação do ambiente com essa pessoa não está funcionando para ela no ambiente, o que será? É muito um olhar de curiosidade, assim. O que está acontecendo? E aí você se abre para isso. Então você vai entender como ela está se sentindo, você vai fazer dados analíticos, você vai ver se os processos estão coerentes. Todas aquelas linhas que eu falei para vocês, aquela espiral, você analisa a partir de todas elas. E daí você descobre, então tá aqui a dissonância, a gente chama de dissonância organizacional. O que está dissonante aqui, né? E aí você olha, então é isso aqui, agora tá claro. Então agora vamos trabalhar em cima disso. Porque todo mundo pode entregar. Só que às vezes não está batendo com o ambiente. E aí cabe ao gestor conseguir ler isso aqui. E às vezes o ambiente não vai entregar mesmo. Às vezes é uma clareza de se fazer, olha, aqui dentro o que você precisa hoje, essa cultura não entrega. Então vou te ajudar a procurar um melhor lugar para você. Ou falar, hoje não dá, mas a gente está pronto para isso. Então você vai ser o primeiro piloto disso. Você topa a gente cruzar alguns caminhos, aí abrir umas portas e às vezes quebrar umas portas para a gente estar junto e melhorar, né? Como organização e você como indivíduo. Então é muito esse aspecto assim, eu gosto de falar, pega no braço, pega na mão e vamos juntos explorar a floresta interior e coletiva do que a gente está vendo. E aí quando você está pela floresta, às vezes a pessoa vai saber o caminho que seguir, às vezes você vai, não, ele tem uma clareira, vamos para lá. E juntos a gente identifica, acho que é muito isso. E é muito leve, é muito gostoso, né? O que muitas pessoas falam, mas aí o resultado está batendo na porta, tem que entregar. Claro, a gente não vai esquecer isso. Só que ao seguir esse caminho, ele vai levar ao resultado, com certeza. O que não dá é para esquecer isso aqui e focar só no resultado. Porque daí você cria o que a gente tem hoje, que é uma sociedade completamente sem o que a gente chama de saúde mental. Eu gosto de falar de saúde integral, mas a saúde mental, os dados que a gente tem hoje, desse aumento enorme de licenças por licença mental, a NR1, tudo isso que está mostrando que
as pessoas não estão aguentando a pressão, né? Aproveitando que você tocou nesse ponto, onde que você vê que está a questão? É na liderança? É no comportamento também ali das pessoas que estão, assim, estimuladas por muitas coisas, por tecnologia? O que está acontecendo na sua visão? Boa. Vamos trazer uma visão integral para esse processo, né? Eu adoro trazer a abordagem integral porque uma das ferramentas principais dela são 4 quadrantes, assim, né? Então você tem uma dimensão individual e uma dimensão coletiva, né? Então eu sozinho e eu no coletivo, e uma dimensão interior e exterior. Então o individual interior é tudo que acontece dentro de mim que as pessoas não conseguem observar no primeiro momento. Então são minhas crenças, a minha forma de enxergar o mundo, o meu nível de consciência, minhas emoções que estão aqui dentro e que daí sim se externalizam. Então, o individual exterior se mostra nos meus comportamentos, ou mesmo no meu físico. Eu posso ter um problema de visão, etc. Ou vocês sabem que as doenças se manifestam no físico, né? As dores emocionais somáticas. Então, aí eu consigo ver o comportamento. Então, esse é o individual exterior. No coletivo, você tem o coletivo interior, que são as pequenas culturas e grupos que você está inserido e que você traz essas crenças e você atua daquela maneira. A minha família faz assim, né? A minha empresa faz assim, o meu time faz assim e eu acabo absorvendo. E o coletivo exterior, que são, na verdade, tudo que sobra. São os processos, a política local, tudo isso. Então, quando você pega um problema, né, como você perguntou ali, né, o que está acontecendo hoje, eu posso te dar uma resposta e outra pessoa vai dar outra que vai ser complementar. Mas como é que eu posso ter essa visão completa, então? Usa essa matriz. Coloca o problema no meio e começa a explorar, desde o interior do indivíduo até os problemas sistêmicos. Então a gente pode dizer que um dos problemas é a forma como a economia está sendo construída hoje, o que a gente ensina na escola, nas universidades, o que a gente cobra das pessoas. Essa é uma questão. A gente pode falar das culturas que hoje permeiam a nossa sociedade, né? Então, quando você vai, por exemplo, fazer um curso, quando você vai estudar, você tem um foco muito mais... Depende muito do que você procura, né? Hoje existem várias egrégoras. Então, depende daquilo que você procura e aquela forma de pensamento que você aceita para você, porque você estudou aquela linha, é o que você vai adotar para você como verdade. Então, a gente tem que estar pronto para aceitar que existem várias verdades, né? Outra coisa é sobre o comportamento de cada um. O mimetismo, né? Eu repito comportamentos de outros que não são da minha essência. E aí eu fico totalmente dissonante da minha própria essência. Eu estou tentando ser alguém que eu não sou. E isso, gente, todo mundo faz isso. Eu passei muito por isso, sabe? De querer mostrar alguém que eu era nos meus negócios, de ser um homem de negócios, um executivo. E durante muitos anos eu deixei totalmente de lado esse lado mais holístico, terapêutico, que na verdade é o que fez eu ajudar tantas pessoas. A minha pegada era mais essa, só que não pode ser, imagina, isso não existe. Até eu começar a entrar nas egrégoras dos grupos que falavam sobre isso e comecei a me despertar para aquilo que é o meu dom. E aí tem a parte do indivíduo dentro de mim, né? E aí vai entrar no que você falou. Será que são as pessoas que estão completamente perdidas na rede social ou será que é a liderança? E aí, quando você perguntou será que é a liderança, eu já ia responder, com certeza. Um dos meus argumentos principais é que o problema começa na liderança. O problema de uma empresa começa no dono, né? Ou no dono, ou no conselho, ou nos acionistas que fazem a pressão e que daí leva para o CEO, para o C-Level. O problema está ali. Se uma empresa tem um problema, está ali. Porque a pessoa está colocando uma forma, não conseguiu ou passar aquilo que acredita para a organização, ou está reforçando uma forma que não funciona, né? E que está adoecendo as pessoas. Então tem que começar pela autorresponsabilidade. Tem que começar por ali. Mas claro que a pessoa que está ali na ponta, e aí está totalmente com dores internas, com traumas, com dificuldade financeira, com dificuldade de saúde, com a mãe doente em casa, e aí a fuga dela, às vezes, é o próprio trabalho, a fuga. Nossa, mas essa pessoa trabalha tão bem. Esse é o nosso modelo. E aí, durante 4 ou 5 anos, a pessoa está performando. Só que por dentro está se corroendo, porque o trabalho é a fuga. E em casa está horrível, tem um monte de problema que não pode resolver, mas aqui é trabalho. Aqui não se fala de vida pessoal. E aí, alguns meses depois, a pessoa está num burnout,
porque a gente não está trazendo a vida integral da pessoa no trabalho. E a pessoa também não coloca, porque não sente que tem essa abertura. E às vezes tem a abertura, mas a pessoa sente bloqueios. Então, é sempre dos dois lados, sabe? Mas o que eu, assim, resumindo tudo isso, qual seria a palavra que eu traria? Consciência. Consciência. O quanto eu estou consciente do meu entorno, do que está acontecendo comigo e com as pessoas ao redor. Será que eu não estou... Eu chamo das rédeas do cavalo. Qual é a rédea de cavalo que eu estou usando? Então, por exemplo, se eu olho para resultado, meta, eficiência, eu preciso entregar isso, eu fui contratado para isso, então beleza. Então, assuma que você está colocando essa rédea. E que se acontecer alguma coisa que está fora aqui, você não vai ver. Mas assuma isso. E pelo menos saiba que se aparecer uma coisa de fora, você não vai ignorar. Você vai falar, ah, tá, isso está fora da minha rédea. Eu não sei lidar com isso, mas eu sei que ela existe. Porque se eu continuar preso aqui, uma hora não vou enxergar que está vindo uma ameaça, não vou enxergar que a coisa acontecendo. Então você tem que às vezes parar, tirar a rédea, olhar ao redor. Ah, ok, entendi. Olha, escuta, não entendi o que está acontecendo aqui, você pode me explicar? Né? E aí depois, coloca de novo e vai. Tá? Mas escolhe o caminho e vai. Então tem muito disso, assim, eu acho que trazer consciência. Bom. Nossa. Aula, masterclass. Eu adorei isso. Pensando aqui nessa complexidade no mundo real, né, do dia a dia, enfim, eu entendi que você encontrou uma forma de trazer esta integralidade nos ambientes, especialmente corporativos, por meio da plataforma que é a Greg Hub, que traz essa visão, né, mais amplificada sobre ser humano, né, ter ali o ser, né, e o ter, né, por meio dos resultados, enfim. Tô certo? Tá. Aí, como que você enxerga esse movimento hoje nas organizações? Você percebe essa abertura nas empresas, nos profissionais, nos executivos, né, de uma forma geral, para implementar esse modelo, essa diferenciação, né, e essa expansão aí de consciência, inclusive na forma de liderar as pessoas? Excelente pergunta, excelente. A gente tem 2 elementos aí cruciais. Primeiro, tudo é um processo em evolução. Tá? Uma das descobertas mais incríveis que eu fiz recentemente foi aplicando essa abordagem integral tantos anos, são quase 20 anos, 25 anos que eu conheci essa abordagem, que eu vou aplicando e aprendendo com ela, tudo vai evoluindo. A gente conseguiu chegar num formato, isso numa das minhas outras empresas, que é a Integral Works, que é parceira da Greg, a gente constrói coisas juntos, um formato de você... Como que eu trago tudo isso que a gente falou? Vamos pegar tudo que a gente falou até agora. Tá, como é que eu trago para a prática? Para o meu dia a dia, eu sou um líder. Ou eu tenho uma empresa, ou sou um profissional, ou sou um dentista, tanto faz. Qualquer profissão, qualquer atividade. Cuido da minha mãe doente, ok. Como que eu faço para trazer para o dia a dia? Então tem um processo chamado Desafio Perfeito, que meio que ajuda você a focar numa coisa só, mas trazendo toda essa consciência que a gente está falando aqui. Então, qual é hoje a minha maior dificuldade? Onde que eu tento, fazem anos que eu tento melhorar esse negócio e eu não consigo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. No meu caso, o que eu sempre reclamo de mim mesmo. Tempo, tem muita coisa, sabe? Não consigo dar presença para às vezes eu estou muito atarefado. Por que eu faço isso, né? Porque tem várias crenças que me baseiam nos meus pensamentos e sentimentos que me fazem levar comportamentos que me levam a levar... Então, é minha responsabilidade o que está acontecendo. Só que se eu coloco isso como meu desafio, então esse é meu desafio. É pouco tempo sobrando, muita coisa. Legal, então, qual seria o Paulo sem fazer isso? Seria um Paulo com presença, com tranquilidade, focando no que é mais importante. Legal. Então aí vem, ok, então quais são os meus medos? Se eu for assim, o que vai acontecer? Putz, aí talvez não dê certo o que eu estou fazendo, daí eu vou ficar sem dinheiro, daí, imagina se dá errado, tem que ter um plano B e começa a vir toda a historinha que você conta. Vai colocando os medos. Aí, a partir desses medos, você vai, bom, então quais são
os compromissos ocultos que me baseiam na minha tomada de decisão, nas minhas escolhas, né? Então eu tô comprometido ocultamente, geralmente é negativo, eu tô comprometido com ter vários planos B, eu tô comprometido com, e isso é o que determina a minha escolha, né? Como eu me sinto quando a pessoa me faz uma oferta, ou eu tenho uma oportunidade, ou quando eu vejo alguém que não está produtivo ou que está fazendo isso, eu me incomodo, aí eu julgo dessa maneira, e aí eu chego nos pressupostos. E quando eu olho para essa ficha, eu já tenho ali, bom, então tá, então o que eu preciso mudar? Preciso mudar isso, isso e isso. Então, é trazer tudo isso que a gente está falando para uma coisa na tua vida hoje que mais te incomoda. E aí faz uma análise, vai no teu terapeuta, faz com ele lá, fala, vamos tentar descobrir o porquê do porquê do porquê. Papapá, beleza, então o que eu posso fazer agora? Eu podia, então agora começar uma meta de dizer não, só aceitar uma coisa nova por semana. Por exemplo, pronto. E aí eu vou fazer essa escolha, obrigado pela tua oferta, eu vou decidir na sexta-feira, onde eu vou colocar todas e vou escolher uma. E você começa a mudar os pequenos hábitos, sabe? E aí você começa a transformar, fazendo isso, como que você vai estar mais consciente. Então tudo que a gente falou se resume a uma atividade. E aí você, vê o tempo que você precisa para melhorar aquilo e parte para outra. E você vai de desafio em desafio, com leveza, sem precisar alterar a tua vida completamente. Então esse é um pedaço da tua resposta. O outro, se as organizações estão prontas para isso, é uma jornada muito legal. Porque com certeza algumas empresas, porque empresas são feitas por pessoas. Sim. Tá? Então às vezes você sente quando uma pessoa está respondendo a partir da cultura onde ela está. E quando uma pessoa está respondendo a partir do que ela realmente acredita, né? Eu gosto quando a gente chega no nível de conversa que a pessoa coloca para fora as entranhas mesmo e fala, pois é, eu não concordo, mas é isso que eu sinto, tal. Ou não, é isso mesmo, assim tem que ser. Então, você encontra hoje pessoas que, sim, não tem condição de você falar sobre isso, porque ela está muito nas rédeas, muito fechada, e pessoas que realmente se abrem, e nas empresas dos dois tipos. Então, o que eu tenho feito recentemente? Eu tenho me integrado e feito trabalhos com pessoas que estão abertas. Porque o teu custo de você levar para um ambiente que não está aberto é tão grande, e a quantidade de pessoas que estão abertas para isso é tão grande, que é mais fácil você já seguir o fluxo com as pessoas que já têm uma abertura e que estão buscando isso. Eu vivenciei isso com a sustentabilidade, porque eu voltei para o Brasil há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, essa onda do ESG não existia ainda, mas lá fora já estava muito forte, né? Então uma hora ia vir, eu falava que ia vir em 10 anos no Brasil, acabou vindo em 5, com a pandemia lá e com o ESG. Mas eu vivi muito isso, assim. No começo, quando eu cheguei falando sobre impacto, isso, o pessoal falava, que bobeira, tipo isso aí. E aí eu encontrei algumas pessoas que isso faz sentido para mim, a gente tem algumas ações. E aí começou. E aí, quando estourou, a gente já estava bem posicionado, assim, já fazendo isso. Então, eu sempre percebi que quando eu ia seguindo aquilo que eu acreditava, mesmo que não tivesse ainda no mainstream, que não tivesse ainda no popular, eu via que alguns anos depois acontecia. Então, é isso que eu estou fazendo hoje. Eu acredito na integração de alma, que a gente se integre com a nossa alma e seja a nossa verdadeira essência aqui. Isso é muito bizarro falar nas empresas, mas eu tenho certeza, por falar de novo, que daqui a talvez 15 anos ou 10, isso seja a próxima onda consciencial nas organizações. Estamos indo para lá, saúde mental, a gente já começou esse caminho. Espero que eu esteja errado e que venha em 5 de novo. Não com uma pandemia, mas que venha em 5 de novo. Então eu acho que é muito isso. Aquilo que você acredita, acredite, sabe? Porque vai te levar para o caminho. Por mais que você passe 5 anos batendo cabeça, aí você se adapta, você vai fazendo o que dá para fazer e vai levando isso onde dá, sabe? Então, é isso, as empresas estão preparadas? Algumas sim, outras não, e às vezes na empresa sim e não ao mesmo tempo. O famoso quântico, né? Não é nem zero, é um zero ao mesmo tempo, é isso. Aí você insiste, fica acordado com isso. Mas até aproveitando essa sua resposta, né? A gente percebe muitas vezes a pessoa gosta até de ser tão ocupada, né? Porque é como ela se sente útil, possivelmente, né? De ter muitos compromissos, de ter agenda cheia. O que muda na vida, né? Esse estado de presença. De novo, voltando para fazer um link, as pessoas não se perderem na conversa, na consciência, é isso. A consciência,
ou seja, deixa eu entender o que está acontecendo, além do que eu estou vendo, permite você estar presente. É um exercício simples. É difícil estar presente quando você está estressado. Né? A coisa está pegando, entrou alguém na minha sala falando que tem um problema. Aí eu gosto de um executivo num dos programas uma vez que me falou, uma coisa que eu comecei a fazer, que eu vi um líder fazendo, foi a pessoa entrou na minha sala, veio falar comigo, eu fecho o notebook. E aí eu ouço o que ele está falando. No virtual eu fecho as janelas. Todas as outras, o WhatsApp e tal, e eu ouço o que a pessoa está falando. São 3 minutos, são 5 minutos que eu estou ouvindo e eu tomo uma decisão. Se eu vou aprofundar e dar mais tempo para ela ou se eu vou marcar um compromisso. Mas eu me coloco ali presente naquele momento. E aí o importante quando você sente que não está presente, que você perceba a consciência de novo. Putz, não estou presente. Então deixa eu, né? A presença, o que ela vai trazer? Ela vai trazer uma tranquilidade. Porque daí o que você vai fazer? Tá, eu sei que é 1 milhão de coisas que pode estar afetando isso, mas deixa eu focar nisso aqui agora. E no que está vindo para mim agora nesse momento, nessa conversa. Tipo, tá vindo isso, então deixa eu olhar para isso. Porque o que acontece é que a gente quer é muito uma pressão para trazer a resposta, conseguir fazer uma boa análise, conseguir linkar vários elementos e conseguir processar e trazer uma conclusão assim boa, ajudar as pessoas. É uma boa intenção. Só que é tanta pressão que você puxa para você fala, você não precisa fazer tudo isso. Você não... Você é todo esse potencial, mas se não está vindo naturalmente, relaxa. Faz o que dá. Né? Então, essa presença é muito isso, assim. É um auto-perdão, na verdade, de dizer assim, eu não sou tudo isso, tá tudo bem, eu vou fazer o que dá e vou procurar ajuda pro que precisa. Isso é presença, é mais fácil. Mas é claro que se eu tiver uma prática diária de 10 minutos, de que a gente chama de oração, ou meditação, ou chegar assim, ouvir uma música. Para quem gosta de música, pode ser isso. Você vai num lugar tranquilo, coloca 5 minutinhos de música, fica ali ouvindo, tentando só não deixar os pensamentos atrapalharem. Deixa só, sinta aquela emoção. Presença é isso. E esse músculo ele vai sendo trabalhado, e uma hora você vai começar a ver que vai ter seus benefícios durante o dia. Então, a presença tem muitos pontos positivos, só que tem que treinar. Eu mesmo... terça-feira levei uma bronca da minha terapeuta. Ela falou, você está praticando a presença? Você está praticando a tua conversa com teus guias, a tua meditação? Falei, bem pouco. O que você me trouxe hoje, você perguntou antes para você mesmo? Falei, não, eu quis vir com uma resposta. Então, pratica. E aí eu assumi um compromisso, porque ela me fala isso há 1 ano quase, assim, que eu pratico, mas assim. Sim. Falei, não, então agora estou no meu 3º dia, que é assim, 10 minutinhos de meditação quando eu acordei hoje no hotel. Sabe? Que eu vou fazer todo dia, assim, sabe? Claro que em casa é mais difícil, tem as crianças e tal, mas quando eu chegar no trabalho eu vou pegar 10 minutos e vou fazer, né? Então, é isso, assim, por mais que eu já pratiquei muito, você acaba abandonando. E geralmente o que você já fez é o que já é parte do que você gosta de fazer, então atualiza, retoma o que você já faz, sabe? Muitas pessoas já fizeram o que elas precisam fazer. Muito bom, Paulo. Olha, é tão gostoso de escutar. Obrigado, é muito bom, né? Gente, voou. Mas agora você vai ficar na próxima. Não, a gente pega o Paulo nos bastidores, faz a pergunta ali, faz algum outro corte ali pra fora. Mas já fica o convite para você voltar, por favor, né? Porque, olha, foi uma super aula aqui, foi um bate-papo muito gostoso. Maravilhoso, Paula, obrigada, muitas reflexões aí profundas, né, para as empresas, profissionais de uma maneira geral, então muita contribuição aí com esse papo, obrigada pela presença. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, e deixando um recado final, tem uma frase do Oliver Wendell Holmes que diz o seguinte, a maioria de nós vai para os nossos túmulos com a nossa música ainda dentro de nós, sem ter sido tocada. Ou seja, acaba morrendo sem ser a sua essência. Então, seja uma essência já. Não esperem. Obrigado, gente. Maravilhoso. Muito bom. E espero que você tenha gostado também deste bate-papo, tanto como nós aqui, que estamos saindo, assim, super reflexivas também. E não deixe de compartilhar com quem você acha que esse bate-papo também pode contribuir. Essa iniciativa Como Eu Gosto é uma realização da Empreiteira Digital, a nossa agência de inteligência de resultados. Obrigada e até a próxima.